É isso aí, meu povo. Está no ar mais um podcast abençoado das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse trimestre nós estamos aprendendo a Igreja dos Gentios. Essa lição, uma lição que está sendo muito boa. Todas as igrejas da Assembleia de Deus espalhadas pelo Brasil estão estudando essas lições, sendo comentada pelo pastor Wagner Gabi, um grande homem de Deus. E desta feita, nós, aqui no nosso podcast, nós vamos falar sobre a lição de número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Essa lição que vai ser passada agora no próximo domingo, dia 2 de agosto, e nosso convidado, recebendo aqui com muita honra, com muito prazer, com grande satisfação, nosso amigo pessoal, pastor André Azevedo. Meu amigo, fica à vontade para você fazer a sua introdução. Paz do Senhor para os irmãos, Wesley Campos, desde já agradeço pelo convite de poder expor a palavra do Senhor, de poder até mesmo ajudar, e com isso, através dessa lição, eu acredito que nós vamos ser edificados. Maravilha! Você que está em casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá certo? Muitas vezes, muitas pessoas assistem as nossas programações, nossos podcasts, mas não se inscreveram ainda. Eu preciso que você se inscreva, curta, compartilhe, divulgue as nossas programações. Pastor André Azevedo, qual é o tema da lição de hoje? O que tu preparou para ser aplicado para a gente hoje? Bom, nessa lição nós vamos falar quando Paulo ele chega em Atenas. E o tema dessa lição é bem sugestivo mesmo, que é Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Que maravilha. Fique à vontade já de começar a lição, ou você comentar aí a introdução, já entrar nos tópicos. Você tem aí de 10 a 12 minutos para expressar aí essa bela lição, esse conteúdo abençoado. Bom, eu acho que essa lição, até mesmo o texto que foi escolhido, que a gente chama do texto áureo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse versículo ele é bastante interessante, Wesley, porque ele dá uma palavra bastante que nós conhecemos sobre ignorância. Tempos de ignorância. Então, os homens, quando eles recebem uma informação nova, quando eles recebem um conhecimento, e eles caem em si, que eles viviam um tempo que eles estavam sendo enganados, que eles estavam até mesmo sendo, de uma certa maneira, passado para trás, mas para Deus, esse tempo, Deus ele considera como tempo de ignorância, porque agora vem um novo conhecimento, agora vem uma nova oportunidade, basta apenas você aceitar, no caso, quando a gente fala da palavra de Deus, você crer e ter fé. E se arrependam. Nós vamos ver aqui que, através dessa lição, que Paulo ele está em Atenas, ele está no meio dos filósofos, ele está numa cidade idólatra, mas Paulo ele usa o respeito, porque ele precisava entrar no meio daquele povo. E ele vê um altar de um Deus desconhecido. E ele começa a falar sobre aquele altar, sobre aquele Deus. Então trouxe curiosidade àqueles homens.
E a lição, ela deixa um comentário bastante interessante, que fala assim que, até mesmo o tema diz assim, ao Deus desconhecido. Os gregos tinham medo de ofender qualquer deus, deixando de lhe dar a devida atenção. Por isso pensaram que esse momento poderia contemplar algum que tivesse sido esquecido. Olha, eles não queriam decepcionar nenhum Deus. Agora, Paulo, ele utiliza dessa ferramenta para poder adentrar nos meios dos filósofos. Gente com Sim, não era qualquer gente. Técnico e tudo, pessoa com cabeça pensante, não era qualquer um, não. Deus, quando ele chama Paulo, ele chama Saulo, ele não chama qualquer homem. Ele chama um homem que tinha já um conhecimento, sabia entrar no meio dos judeus, sabia argumentar. Paulo, quando ele entra, até mesmo nos meios dos gentios, até mesmo nós vamos ver aqui em Atenas, ele sabia falar sobre Sócrates, ele sabia falar sobre Platão. Então, ele sabia onde ele estava indo. Mas foi uma oportunidade. Talvez a palavra de Deus, o Wesley, ela é uma oportunidade. Por isso que Deus tem pessoas estratégias. Deus, ele coloca pessoas estratégicas no lugar certo, porque ele sabe o momento certo que a oportunidade vai surgir. E se eu fosse dar um conselho agora, para alguém que muitas vezes a gente quer oportunidades a todo momento, mas será que a gente está preparado? Está pronto para essa oportunidade? Por isso que muitas vezes Deus, ele vai dando estratégia, Deus, ele vai mostrando os caminhos. Para quê? Porque ele sabe o momento certo de usar a ferramenta que ele está lapidando. Isso foi com Paulo. E por isso que nós vamos ver nessa lição como que Paulo chegou, ele trouxe curiosidade para aquele povo, ele trouxe curiosidade, e os homens falaram assim, achei interessante, a gente precisa ouvir mais falar desse Deus que ele está expondo. E o último tópico da lição, nós vamos ver qual foi a mensagem que Paulo ele utilizou para que os gregos, para que aqueles filósofos pudessem dizer para ele, queremos ouvir mais de você sobre esse assunto. São 3 tópicos, né? São divididos em 3 tópicos. O primeiro tópico é Atenas, o centro intelectual, marcado pela idolatria. O segundo é o início da evangelização na sinagoga. E o terceiro é a proclamação do evangelho no agora. Não é agora. Maravilha. E você dá aquela síntese aí nos 3 e vamos que vamos. O Wesley, o primeiro tópico vai falar sobre o contexto histórico e cultural religioso de Atenas. Atenas era uma cidade que tinha as pessoas tinham muito conhecimento, era uma cidade idólatra, e essa cidade, ela até mesmo, ela continha muitas pessoas que elas vinham para poder conhecer a famosa Atenas. Mesmo que ela não tivesse mais nesse tempo o mesmo glamour no tempo de Platão, no tempo de Sócrates, mas era uma cidade que tinha a sua importância. Lembrando que esses filósofos foram antes de Cristo, né? Uhum. E até mesmo você falou sobre o que é o Areópago. Fala assim que é um local muito importante
na cidade de Atenas. O nome significa colina de Ares. Ares era o deus grego da guerra, equivalente a Marte entre os romanos. Só por uma questão de curiosidade, lá tinha, no caso, o Areópago, tinha 2 significados. Um lugar físico, uma colina rochosa, próximos à Acrópole, onde as pessoas se reuniam. Um conselho, um tribunal formado por homens influentes que julgavam questões religiosas, morais e alguns assuntos civis. Você vê que aonde Paulo foi levado para poder falar do evangelho. Coisa linda. Paulo adentrou em um meio que eles discutiam sobre vários assuntos, sobre a religião, eles discutiam sobre as leis morais e também algumas questões cívicas, e agora Paulo estava ali no meio. O que Paulo falaria? Como que Paulo traria aquela mensagem de encontro aos moradores, aos filósofos de Atenas, aquelas pessoas que se reuniam? Para quê? Para poder o quê? Falar da palavra de Deus. E por isso que nós vamos ver aqui que o Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo, ele entendeu, porque Paulo, ele estava acostumado com as sinagogas. A sinagoga era um campo que Paulo tinha acesso para poder explanar a palavra de Deus. Mas agora Paulo, ele entra no meio dos gregos. E agora o campo dele não é o campo da sinagoga. É outro campo, mas também era um campo fértil. E é um campo tão fértil que o versículo 32 de Atos dos Apóstolos diz assim: como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns se escarnecia e outros dizia acerca disso te ouviremos outra vez. Então quer dizer que surgiu a curiosidade no meio, e além de surgir curiosidade, eles falaram assim: nós queremos ouvir a mensagem, nós queremos saber que Deus é esse que você está nos apresentando. Por isso, Wesley, é importante nós termos ciência que Paulo, ele foi um homem que ele cheio do Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, não podemos pensar que nós vamos sem ferramentas, sem capacidade nenhuma. Nós temos que entender que o Espírito Santo também ele encoraja a pessoa a pregar o Evangelho, a chegar em lugares, falar muitas coisas que muitas vezes você nunca pensaria que falaria na vida, estar em lugares que você não imaginava que iria estar. Por isso que a capacidade com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo faz a diferença. E isso fez a diferença aqui na vida de Paulo para poder pregar o Evangelho. Maravilha. Pastor André, quando Paulo chega em Atenas, ele começa a pregar na praça, na sinagoga, onde foi que ele... Na verdade, assim, Paulo ele viu uma oportunidade. Sim. Ele viu as pessoas se reunia nas praças para poder discutir. Quem tem um conhecimento novo? Aí chegava lá e transmitia. Maravilha. O tópico 2 é o início da evangelização. Começou na sinagoga. O que me chama a atenção aqui é o tópico 3. Queria que você comentasse aí
o vocábulo, a programação do evangelho na ágora. Na ágora. E o Wesley. Explica pro povo o que é isso aí. O que até mesmo eu já até comecei falando, que era um local que é onde as pessoas se reuniam para fazer discussões. Era normal isso em Atenas. Era uma praça. Era como se fosse um lugar livre, onde as pessoas se reuniam. No caso, um local público, né? Um local público. Só que assim, não era qualquer tipo de pessoas que falava aquele lugar. Então era um local preparado para receber pessoas capacitadas. E Paulo era capacitado. Imagina um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Com certeza, a forma dele. E era um homem que estava ali. E eu até marquei aqui que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos. Igual o tópico que fala sobre a sinagoga. Ali é esperado. Sim. Ali é esperado ouvir uma palavra. Ou seja, o evangelho de Cristo não ficou só para as paredes. Só para as paredes. Vamos pregar o evangelho só em 4 paredes. Não. Outras pessoas precisam ser ouvidas. Outras pessoas precisam ser ouvidas, exatamente. Paulo Wesley, quando ele vê os moradores e vê aquele povo sendo consumido pela idolatria, ele ficou indignado. Falou assim, agora... E ele estava ali esperando Silas. Ele estava esperando Silas, mas ele começou a observar o que estava acontecendo em Atenas. E ele viu que agora tem uma oportunidade, porque as pessoas precisam ouvir a respeito da verdade. Maravilha. Pastor André, eu fico observando essa lição, e a Bíblia também ela é muito clara nisso. Vamos trazer para os nossos dias. O apóstolo Paulo nos dias de hoje, a internet seria o campo dele, né? O campo dele, porque ele ia usar a internet, ele ia usar a televisão, rádio, jornal impresso, revista. Ele era tão apaixonado. Em pouco tempo ele praticamente alcançou o mundo da sua época. Então hoje, no seu ponto de vista hoje, Paulo ia fazer uso de todas as ferramentas. Sim, sim. Se a gente olhar uns 30 anos atrás, a gente tinha muitas concentrações, né? Concentrações onde as pessoas se reuniam, igual o campo de futebol. Manuel de Melo fazia muito isso. O missionário Davi Miranda. Igual do Brasil tem também, a gente olhar para os Estados Unidos, Billy Graham, as grandes cruzadas. Tilo Suega. Então a gente vai ver que eles utilizam para poder o quê? Pregar o evangelho. Com certeza. Agora, o campo de hoje é a internet. Não tenho dúvida. O campo de hoje é a internet. Qualquer hoje corte que você faz da palavra de Deus, ela alcança as pessoas coisa de segundos. Exatamente. E se a gente, igual você sugeriu sobre Paulo, se fosse nos dias atuais, ele estaria onde? Ele estaria utilizando todos esses meios, todos os recursos possíveis e com certeza impulsionando. Para maravilha. O primeiro tópico, então. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo. Tem mais alguma colocação? Para a gente entender com quem Paulo estava lidando. Quem eram aqueles filósofos que eles acreditavam? Porque assim, eles já eram pessoas que já tinham um conceito sobre religião. Sobre aquilo que eles acreditavam. Você já parou para pensar, Wesley, que você entrar em um lugar e as pessoas acreditar que depois dessa vida não terá mais sentido nenhum depois que a gente chama de morte? Para alguns morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, para muitos ali morreu, acabou. Como se fosse um gato, um frango. E é que é mais interessante que Paulo encontra duas classes ali, que até a lição nos traz, que é os epicureus,
epicureus e os estoicos. É o que nós vamos falar agora no segundo tópico, que é Vai falar sobre os filósofos epicureus e estoicos. Isso. O primeiro tópico é epicureus, o prazer como finalidade da vida. Segundo tópico, os estoicos, né? Razão de destino e impessoalidade divina. Encerra esse segundo tópico com Paulo levado ao Areópago, né? Isso. O evangelho diante da cultura. Com liberdade, fica à vontade aí, queridão. Aqui, ó, você pega a respeito dos epicureus, ele foi é uma pessoa que ele criou a sua filosofia, né? Que viveu aproximadamente entre 341 a 270 a.C. Ele fundou uma escola filósofa em Atenas chamada O Jardim, onde ensinava os seus discípulos. Você vê que discípulos, conforme eles iam criando as suas filosofias, eles iam criando os seus discípulos. Porque ele ensinava o quê? Embora muitas pessoas pensam que ele defendia uma vida de excesso, seu ensino era mais específico. O objetivo da vida era alcançar a felicidade e a tranquilidade. Pastor André, o pessoal que está em casa, para não confundir, lembrando que Epicureus não era uma cidade. Não, era uma filosofia de vida. Isso, que era o Epicureu. Entre os que confrontavam Paulo, em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, que é uma pessoa. Ele defendia uma vida simples, com moderação. Sim. Ensinava que os deuses, se existissem, não interferiam na vida das pessoas. Sim. Então quer dizer que os deuses não interferem na minha vida. Sim. Não se preocupe com isso. Negava a ideia de um julgamento após a morte, afirmando que a morte era o fim da existência. Era uma heresia. Se a gente olhar, era um povo que vivia sem esperança nenhuma. A esperança deles era somente viver aquela vida que eles tinham. Esse era o primeiro confronto e o primeiro público que Paulo enfrenta. Sim. Ele encontra. Sim. E, no caso, essa visão, ela confronta, ela colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma que a responsabilidade moral presente é a realidade da vida eterna. Então, é um confronto. É um confronto com aquilo que Cristo diz para a gente, de tudo aquilo que nós plantamos aqui em vida, nós vamos colher na eternidade. Agora vem o segundo grupo. Qual que é o segundo grupo? O segundo grupo são aqueles que são os estoicos. Os estoicos. Seguidores de Zeno. Zeno. Quem que é esse? É uma cidade? É uma pessoa? Não. Explica para o nosso... É uma pessoa. É uma pessoa. Então, ele implantou a sua filosofia, ele ganhou discípulos. Se ele ganhou discípulos, esses discípulos estavam cada vez mais se multiplicando. Aqui vai ver que ele, no caso, o que ele ensinava? A maior virtude era viver de acordo com a razão. O homem deveria dominar suas emoções e paixões. Era preciso suportar o sofrimento com firmeza e autocontrole. Era o que ele ensinava. A virtude era mais importante do que a riqueza ou os prazeres. Deus, então, ele acreditava, ele conseguiu criar discípulos e com esse público que Paulo estava enfrentando. Que ele iria discursar.
Claro que no meio dali tinha outras pessoas que acreditavam em outros tipos de filosofia. Mas o destaque da lição é o destaque desses dois grupos de pessoas. Agora nós vamos entrar num terceiro subtópico, que fala sobre Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Explica para o povo aí, que tá, os irmãos que estão nos assistindo, que negócio é esse? Areópago. Tem um acento aqui, André. Sim. Areópago. O que é esse? Que negócio é esse? Igual você falou, é uma pessoa? Não, é um lugar. Que local que é isso aí, né? É um local específico onde pessoas capacitadas discursavam, defendiam seu direito moral, seu direito cívico, seu direito religioso, vamos dizer até o direito político. Ali era o local. Cada empreitada que Paulo se envolvia, que eu vou te falar, não era fácil não, hein? E você vê que o Wesley, você vê assim que por isso que é importante a gente saber onde a gente está pisando. Sim. Saber o lugar que a gente pisa. Porque é onde nós vamos o quê? Ser muitas vezes confrontado. Muitas vezes você tem que olhar por certo tipo de situações e decidir até mesmo medir as suas palavras que você vai falar naquele lugar. Falar com sabedoria. Porque Paulo estava aqui, ó, no meio dos entendidos. Mas aonde eles eram cegos? E quando você fala a respeito da morte, igual o primeiro aqui, acabou a vida, acabou tudo. Agora, como que eu vou fazer que eles chamam a atenção deles, dizendo assim, ó, depois da morte, você há de responder tudo aquilo que você fez. Então, Paulo já trouxe uma curiosidade para eles. Falou assim, opa, alguém está dizendo para mim que haverá ressurreição. Houve um homem que morreu, que venceu a morte, ele ressuscitou e ele vai trazer juízo. Olha que interessante a mensagem que Paulo ele vai trazer. Por isso que o terceiro, aonde nós vamos explanar melhor a respeito dessa mensagem, que é a palavra de Deus, que é o terceiro tópico aqui, e para eles era um ensino estranho. Para aqueles homens era um ensino estranho. Mas agora alguns já começam a pensar diferente. Nós vamos ver aqui que ele termina até mesmo a lição dizendo assim, ó, esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Maravilha. Que verdade evangélica é esse que Paulo ele utilizou para poder falar com aqueles homens cheios de conhecimento? Que fizeram ele tirar ele do meio da praça, no meio do povo, o discurso dele chamou a atenção. Agora a gente vai levar para um lugar onde muitas pessoas ainda vão ouvir, vão analisar aquilo que você vai falar e algumas pessoas serão convencidas ou serão convertidas por aquilo que você está falando a respeito desse Deus aí. Porque, Wesley, era uma mensagem nova. Era uma mensagem nova. Porque até aquele momento,
aqueles homens não tinham ouvido falar a respeito de ressurreição. Alguém que venceu a morte. Então, era uma mensagem nova. Talvez alguns deles nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Talvez provavelmente. Não. Provavelmente não. Talvez alguns ouviam falar a respeito dos seguidores, sobre os cristãos, mas não deram tanto valor, não deram tanto crédito. Mas agora, Paulo está está com o microfone na mão, está com um público, e agora ele tem a oportunidade de falar a respeito da verdade. Maravilha, essa é coisa. Por isso que João 8,32, né, que é um versículo que bastante conhecido nos últimos anos aqui no nosso país, né, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aí. Maravilha. Nós vamos agora partir para o último tópico. Antes, porém, você que está em casa assistindo aí o nosso podcast, o conforto do seu lar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Por gentileza, vai aí, se inscreva aí, dá aquela... É fácil demais, dá aquele like, compartilhe, manda para os irmãos e vai ser benção. Pastor André, vamos para o nosso encerramento do nosso bloco, o último tópico, o discurso de Paulo no Areópago. Primeiro tópico, observação cultural como ponto de contato do Evangelho. Segundo, Deus Criador, sustentador e Senhor da história. E encerrando o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Fique à vontade. Wesley, é importante sabermos que hoje, principalmente no nosso país, nós temos um livre acesso a muitos lugares. Nós temos um livre acesso a praticamente hoje em todas as religiões. E então nós temos que ter primeiramente respeito. Por que respeito? Ao mesmo tempo que alguém vai dar espaço para você ouvir você, ou você terá um espaço para poder falar da sua fé, outras religiões, outras pessoas também querem o espaço deles. E Paulo entendeu isso daí. Paulo, ele utilizou dessa ferramenta como uma forma de poder chamar a atenção deles, mas uma forma que trouxesse respeito nas suas falas. Mas a gente entende, Wesley, que o Espírito Santo, ele age na vida das pessoas. A diferença do Evangelho, a diferença da pregação da palavra de Deus para outras religiões, nós sabemos que o Espírito Santo ele atua. Por isso que muitas vezes nós, até mesmo ontem, vou trazer uma experiência aqui, ontem eu estava levando uma pessoa embora, né? Estava eu, a Sara e essa pessoa. Ela pegou e falou assim, há um tempo atrás eu não gostava de pessoas crentes, né? Eu não gostava. Mas um dia eu resolvi ler a Bíblia. Leu a Bíblia. E ela falou assim que ficou tão maravilhada com aquilo que estava escrito, que ela se converteu. Então, a pergunta é, quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Espírito Santo. Muitas vezes nós não podemos, às vezes, gritar, muitas vezes podemos espernear, podemos fazer tantas coisas, pensando que com a nossa própria força, nós vamos conseguir. Conseguir o quê? Nós vamos conseguir convencer as pessoas. Não, é o Espírito Santo que faz isso. E o relato dessa pessoa falou assim, hoje eu sofro com isso dentro da minha casa. Por quê? Aquilo que eu sentia por aquele que era crente, agora que eu sou crente, que eu me converti ao Evangelho, eu sinto essa rejeição dentro da minha casa.
É a lei Pra da você- sementeira, não tem é. jeito. Para você ver assim que para saber como que é você entrar em lugares. Paulo entrou aqui. A lição fala que ele entrou com sabedoria, sensibilidade espiritual. E ele fala assim, ó, o apóstolo não inicia com ataques. Olha a sabedoria que Paulo teve. Mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito. Sabedoria pura, hein? Aham. E ele utiliza o quê? O altar do Deus desconhecido. Essa é. E foi aquilo que eu iniciei aqui, falando a respeito por que eles deram essa liberdade para Paulo. Assim, ele está falando desse Deus desconhecido. Vamos ouvir o que ele quer dizer a respeito desse Deus desconhecido? E em vez de confrontar diretamente a idolatria... Hoje seria... Ele fez um marketing muito bom, porque deixou a curiosidade, né? Que Deus desconhecido é esse? Né? Qual é a mensagem que tem esse Deus desconhecido? É lindo demais, né? E nós não temos hoje em dia assim? Igual, a palavra de Deus, como a gente está num podcast sobre EBD e falando da palavra de Deus, você pode ter certeza, tem pessoas que ouvem um pouquinho, logo já sai. Tem pessoas que olham e vê ali falando, vai falar de Bíblia, já pula o vídeo. Ou tem pessoas que a gente faz o evangelismo porta a porta, ou o pessoal não dá nem atenção para você. Mas tem pessoas que dão, falam assim, nossa, mas algo novo essa pessoa está me trazendo. Nossa, essa pessoa está dizendo que há esperança após a morte, que no caso aqui é a curiosidade. Mas isso aí, Wesley, sobre falar, você trazer a curiosidade sobre morte, igual, recentemente foi feito 2 pesquisas a nível, a gente falar, ao mundo, quando você fala a respeito de morte, a gente vai ver que a maioria das pessoas do mundo acreditam que tem vida após a morte. Isso considerando ao mundo inteiro, mas o que eu achei mais interessante numa pesquisa que foi feita em São Paulo, pelo Instituto Badra, em 2026, diz assim que uma pesquisa feita em São Paulo que 55,3% disseram que não acreditar vida após a morte. Apenas 41,7% disseram acreditar. E 3% não responderam. Então, é um assunto que chama a atenção de muitas pessoas. Você vê que é um assunto que faz as pessoas sentarem para ouvir. De falar assim, mas o que vai ser depois, quando eu morrer? Então, Paulo, ele faz dessa curiosidade dessas pessoas para eles poderem ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus e agora, com respeito, com sensibilidade com o Espírito Santo, ele vai falar que é o principal, que é a palavra de Deus. E agora entra o segundo subtópico, que fala o Deus Criador, sustentador, Senhor da história. Você imagina você falar assim que... Porque a mensagem de Paulo é uma mensagem que fala sobre Deus, ele vai falar sobre Jesus, é uma mensagem cristocêntrica, ele vai falar uma mensagem escatológica sobre o juízo final. Então, é uma mensagem completa, mas é uma mensagem simples. Você vai falar assim, Deus ele governa o mundo. Aí eles observam Paulo falando a respeito de Jesus. Jesus morreu na cruz. Mas Paulo fala assim, um homem
que é Jesus Cristo, morreu e ressuscitou. E ele tem tanta autoridade para isso, que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o juízo a todos. Você vê que o evangelho e a palavra de Deus, ela é simples para ser pregada. Ela não tem dificuldade. Você poder trazer esperança e você dizer para alguém que as escamas dos olhos dessa pessoa precisa cair, porque a verdade agora está sendo pregada. Maravilha. O último subtópico, o chamado Ao arrependimento. ao arrependimento. Dá uma síntese aí, André, para a gente fechar com chave de ouro aí. Porque a mensagem do arrependimento chamou a atenção deles. Porque agora é você dizer assim para uma pessoa assim, tá bom, eu estou ouvindo que a respeito de Jesus Cristo, mas o que eu devo fazer? Aí vem a cereja do bolo, se arrepende. Se arrepende da idolatria. Olha Paulo entrando no quê? No campo que eles estavam vivendo. Se arrepende das suas próprias vontades. Daquilo que você diz que de uma liberdade que você tem sem consequência, porque você só tem essa vida. Paulo entrando nesse campo, porque chamando aqueles homens ao arrependimento. E a palavra de Deus, o Wesley, aqui vai dizer que 3 tipos de pessoas estavam ouvindo aquela palavra. Qual foi a reação daquelas pessoas? Eu acho que é uma reação que acontece em todo lugar nos nossos dias. Por que reações? Alguns zombaram. Alguns zombaram. É o que acontece nos nossos dias. Alguns falam assim, esse homem está falando algo interessante. Eu vou ficar ouvindo ele mais. E alguns falaram. E alguns, eles creram naquela mensagem que Paulo trouxe a eles. Eram públicos que Paulo atingiu e que trouxe o quê? Que trouxe resultados. E a lição diz assim que a reação é mista. Alguns zombam, outros desejam ouvir novamente e poucos creem, entre eles Dionísio e Damares. Então quer dizer que ali houve um grande fruto, um grande avanço no evangelho, porque ali pessoas se achegaram por ouvir Paulo a respeito do evangelho. Maravilha, essa foi a nossa lição. Tem a parte da conclusão, André? Ou você lê, ou você fala aí alguma coisinha da conclusão, para a gente já encerrar. Bom, a conclusão vai falar a respeito que o evangelho demonstra ser capaz de dialogar, não é discutir, não é brigar, não é ofender, com qualquer filosofia. O evangelho tem todo esse poder, sem perder o seu poder de confrontar a consciência e chamar todos ao arrependimento e à fé no Cristo ressuscitado. Aleluia, coisa boa. Pastor André, vamos encerrar com a oração e após a oração você deixa aí as suas considerações, deixa o seu abraço e fica à vontade. Amém. Vamos fazer a oração. Senhor Deus, obrigado por nós estarmos aqui. Em nome de Jesus. Estamos, Senhor, meu Deus, falando da Tua palavra. Que ela, Senhor,
toca em corações, toca em vidas. Traga, Senhor, esperança por aquele, Senhor, é aquele que há de ouvir. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor prepara os corações. Tem vidas, Senhor, meu Deus, que são tocadas por a palavra do Senhor. Que o Senhor possa colocar tuas mãos, abençoar os nossos irmãos. Abençoar o irmão Wesley Campos, toda a sua equipe que está aqui para divulgar a palavra do Senhor. Amém e amém. Maravilha. Dê aí as suas considerações, esse seu abraço aí, fica à vontade. Bom, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para minha esposa. Um beijo. A minha esposa Sara, minha filha Rebeca. Rebeca, um abraço, Rebeca. Rebequinha é abençoada de Deus. Quanto já está com a Rebeca? 8. Já está com 8 anos já? É, Rapaz, tocha pura, hein? bênção de Deus. E mandar um grande abraço para os meus pais. E meu amigo, pastor Vicente. Irmã Clarice. Dizer que estamos muito felizes de estar na presença de Deus, fazendo a obra dele. Mandar um abraço para o pessoal que trabalha comigo. Depois eles comentam. Eita. Depois eles acabam. Fala os nomes aí. Normalmente o Wilton. Rapaz. O Arielso, lá de Campinas. Benção por um abraço a todos. Tem o Zaqueu, que é de Campo Limpo. O Zaqueu já desceu da figueira já. Já. tem o Renato lá da Promeca. Um abraço, Renato. São esses companheiros de trabalho que eles... E o Rodrigo. Tem o Rodrigo do Cruz Alta. O Rodrigo do Cruz Alta, ele é uma bênção de Deus, ali na igreja do Cruz Alta. São pessoas que sempre estão comentando a respeito da nossa participação aqui, né? Isso é coisa boa. Que a gente manda aí, depois de sair aí as partes pequenas, né? Alguns cortes, e a gente vai enviando, tá certo? É isso aí, meu povo! Estamos chegando a mais um final de mais um podcast das nossas escolas bíblicas dominicais. E lembrando a você que está em casa, não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, divulgar. Um abraço à minha esposa, a irmã Cristiane, um abraço ao Wesley Júnior, ao pequeno Isaac, um abraço a todos vocês que sempre estão com a gente. Deus abençoe, na próxima semana nós estaremos de volta. Fica com Deus.